Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Assunto de Sacristia. Eu me chamo Rangel Silva e você está em mais um episódio do Assunto de Sacristia podcast. No episódio de hoje temos o prazer de receber o Diácono Teixeira, que está nos nossos estúdios hoje do Assunto de Sacristia. Seja muito bem-vindo, Diácono. Boa tarde, para mim é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui nesse podcast. Nós vamos falar muitas coisas, talvez desconhecidas por algumas pessoas da própria igreja, algumas com certeza sabem, não é? Do que significa, na verdade, o diácono permanente, mas nós vamos esclarecer durante esse tempo muitas coisas. Então, prazer, uma alegria muito grande, Rangel, estar aqui com você. Muito obrigado, eu que agradeço pela presença, Diácono. E a primeira pergunta, o que é o diaconato, né? Qual o papel do diácono na igreja? Muito bem. O diaconato faz parte da hierarquia da igreja. Nós temos 7 sacramentos. E um dos sacramentos é o sacramento da ordem, que tem 3 graus. Né? A hierarquia da igreja tem 3 graus. É o diaconato, presbiterato e o episcopado. Ou, popularmente falando, diácono, padre e bispo. O diaconato, ele existe de 2 formas. É o diácono transitório e o diácono permanente. O transitório é aquele que estuda um período, depois é ordenado diácono e em seguida vai ser ordenado padre, né, presbítero. O diácono permanente não, ele vai ser a própria palavra diz, é permanente. Ele sempre vai ser diácono, não vai deixar de ser diácono. E o diaconato permanente existe desde o início da igreja, está lá no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. A comunidade cristã crescia muito, os apóstolos saindo, né, e evangelizando e crescendo muitas pessoas se aglomerando, né? A evangelização era muito, na época, muito perspicaz, dava muitos frutos e as pessoas acolhiam. Então, os apóstolos tiveram essa ideia de pegar, na época, 7 homens casados, de índole, de personalidade, que eram maduros da fé, e, vamos dizer, ordenar esses 7 homens para cuidar da viúva, do órfão, né? Da igreja como no todo. Algumas funções específicas na época, né? E hoje perdura o diaconato permanente, né? Do Concílio Vaticano II para cá, foi aflorado mais assim, né? E estamos aí, os diáconos permanentes servindo a igreja. São homens, como eu falei, para o diácono permanente, são homens casados, pode ser solteiro também, mas raramente tem diácono solteiro, permanente, né? E que dão a vida pela igreja. São ordenados pelo bispo, não é? A gente estuda, eu na verdade, particularmente falando, eu fui formado em teologia na Unicap, e depois, quando eu concluí esse curso, eu comecei o outro da Arquidiocese de Olinda e Recife, especificamente para o diaconato permanente. E, graças a Deus, quando foi em 2011, dia 20 vou completar agora 14 anos, dia 20 de agosto, eu fui ordenado pelo arcebispo Dom Fernando Saborido, eu e mais 10. Hoje, aqui na nossa Arquidiocese de Olinda e Recife, nós temos 54 diáconos permanentes, homens casados que dão a vida pela igreja. Então, vamos voltar só um pouco aí para a gente começar a entender o diaconato. Desde o Atos dos Apóstolos que tem já essa primeira aparição nas escrituras do diaconato, né? Diaconato, que eram homens casados, que diferente dos apóstolos que foram sucessores dos apóstolos, né? Eles não eram casados, mas aí já vem outra pergunta aqui. Nas igrejas de rito oriental tem sacerdotes que são casados, né? Já é uma outra
uma outra figura que tem, assim, digamos assim, são padres, mas são casados. Seria a mesma coisa que diácono? Não, não. Não, O né? diácono, como eu falei, a hierarquia da igreja são 3 graus: diaconato, presbiterato e episcopado. O diácono é o primeiro grau, o grau do primeiro, né? Sei. O padre é o segundo e o bispo é o maioral, que é o terceiro grau do diaconato. Não pode confundir nunca diácono com padre, né? O padre está acima do diácono, como o bispo está acima do padre, né? Então não tem nada. Eles têm funções e, digamos assim, recebe uma ordenação diferente para cada grau, digamos assim. Exatamente. O diácono, como eu falei, existe o diácono transitório e o permanente. A ordenação do diácono transitório e permanente são iguais, sendo que o transitório, depois ele vai ser padre, né? Existem algumas orações depois que ele vai ser padre. Então, o permanente não, vai ser sempre permanente. Mas o padre tá, vamos dizer, falar bem popularmente, falando, o padre está acima do diácono no sentido da hierarquia da igreja. Sim. Do sacramento da ordem, né? Como o bispo está acima do padre. O bispo é quem ordena diácono e ordena o padre. Um padre não pode ordenar um diácono, certo? Ele está acima, mas o padre tem as funções dele e ele não pode ordenar um diácono, nem pode ordenar outro padre. O bispo ordena diácono, ordena padre e sagra outro bispo. Porque o topo da hierarquia da igreja é o bispo. O né? episcopado que Aí tem pessoas que dizem, mas e o cardeal? O cardeal é um título. Aí, digamos assim, um título de reconhecimento pelo trabalho, pelo que ele faz, e dá poderes a ele, como a gente viu agora na eleição do Santo Padre, né? Para eleger o Santo Padre. Quem tem o título de cardeal que é dado ao diácono, também, se eu não me engano, tinha 4 diáconos lá que era cardeal que participaram, se eu não me engano. E é um título só, cardeal. Não aumenta a hierarquia da igreja. Tem gente que diz, pô, e as freiras? As freiras são religiosas, não faz parte da hierarquia. A hierarquia é diácono, padre e bispo. Certo. Aí, outra pergunta sobre qual as principais diferenças assim entre o diácono e o padre na questão litúrgica da igreja? Está na função. A diferença está na função. Como eu falei. O diácono pode Está fazer a celebração. Que o diácono pode, porque ele é ordenado só no primeiro grau. E o que o padre pode, porque ele é ordenado também no segundo grau. Ele foi ordenado diácono no primeiro, né? E depois no segundo grau do sacramento da ordem. E aí, quando ele é ordenado, ele passa a ter, vamos dizer, entre aspas, mais poderes ou funções a mais na igreja, né? O diácono dos 7 sacramentos só pode participar de 2, que é o batismo e o sacramento do matrimônio. O padre já é a missa, confessar, unção dos enfermos, matrimônio, né? O padre só não pode ordenar. Dos 7 sacramentos, o padre só não pode ordenar, né? O bispo pode todos. Tem um que não pode. Qual é? Se ele pode ministrar, assistir o matrimônio. Então o bispo pode os 7. Entendeu? Por isso está mais na missão. Como ele é ordenado padre, dá poderes a ele a mais que o diácono. Então quer dizer que o bispo ele não celebra casamento? Pode ministrar, né? Pode. Eu ia dizer, mas depois não pode sim. Pode, né? Não pode se casar, né? Como o padre também não pode se casar. O diácono diferencial também nesse sentido, porque ele pode ser, o permanente pode ser casado. Deu para entender? Aí, por exemplo, só dar um exemplo em relação ao diácono transitório na Arquidiocese de Olinda e Recife. Ele estuda 3 anos de filosofia, 4 de teologia, faz o estágio de 6 meses, em seguida ele é ordenado diácono, transitório, é um homem solteiro, e aí geralmente 3, 6 meses depois ele é ordenado presbítero. Por isso que é transitório, né? Não é permanente como o diácono. Eu sempre vou ser diácono. Deu para entender? Entendi. Então é isso. E aqui na paróquia da Putinga, o senhor chegou agora recentemente com a vinda de Padre Sérgio, né? Mas o senhor é diácono da Arquidiocese. O senhor é... Isso. Os diáconos eles são
ordenado pelo arcebispo e pertence à arquidiocese. O arcebispo é quem, digamos assim, transfere o diácono, assim como o padre, para onde ele quer, né? Nesse sentido assim. Por exemplo, como eu fui ordenado em 2011, e eu fui transferido para o Janga. Passei 3 anos no Janga até 2014. Depois eu vim aqui para o Engenho do Meio. Fiquei até 2020 no Engenho do Meio. Depois eu fui para Casa Forte, né? É o arcebispo sempre que transfere. Para Casa Forte. Fiquei até 22. Em seguida fui para a Soledade. Fiquei de 22 até esse mês de março de 2025 lá. Aí o arcebispo me transferiu aqui para a Igreja Nossa Senhora da Conceição, na Iputinga. Estou aqui muito feliz, graças a Deus. Graças a Deus, e É. a comunidade também, né? Você está sempre participando, tá tendo as celebrações da palavra, né? E tá acontecendo nas capelas, às terças-feiras. Estou conseguindo exercer o meu ministério aqui com mais fecundidade de que eu, na paróquia que eu estava, porque era uma paróquia de centro e tal. Claro, eu servia muito lá também, mas aqui é muito diferente, né? Aqui tá muito bom, mais gente. E eu sou um diácono, um cristão, porque um ser humano, eu já era servo de Deus, né? A minha caminhada na igreja começou em 93, há 32 anos atrás. Deus me pegou mesmo, né? Foi Ele que me chamou. E nesse período aí eu venho crescendo, né? Na igreja, fui me aprofundando, estudando. E por isso que eu fui chamado para ser diácono. Pelo sim há 32 anos, né? A servir a igreja. Então eu participava de uma igreja aqui que lá eu coordenava 6 pastorais, como leigo, antes de ser diácono. Né? Pregava nas 25 pastorais. Vivi pregando em retiro em outras dioceses, em outros estados. Era a minha vida antes de ser diácono, era pregar retiro de carnaval, retiro para casar, retiro para jovens, né? Durante esse período. Aí depois eu fui ordenado diácono, continuei pregando, né? Que é o chamado de Deus a viver, digamos assim, evangelizando através da pregação. E para mim é uma honra muito grande. Eu me sinto muito privilegiado por Deus ter me chamado, não como diácono, só como diácono, há 14 anos, mas há 32 anos atrás para servi-lo. E é muito bom servir ao Senhor. Eu tenho um prazer, um enorme, seja qual for, algo grandão que me chama ou algo tão pequenininho aos olhos dos homens, né? Que para qualquer serviço ele é igual, né? Então é sempre um privilégio. Estar aqui é um privilégio. É uma graça de Deus estar aqui. É um momento de evangelização, Claro. né? É algo que eu falo que esse canal foi criado justamente para isso, para dar voz daquelas pessoas que querem falar de Nosso Senhor Jesus Cristo. O canal aqui está aberto, deixa o convite para quem quiser, me procure, porque esse canal aqui é feito justamente para isso, para evangelizar, levar a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, esses testemunhos que já veio aqui, pessoas com história de conversão. O último foi José Neto, trouxe uma palestra belíssima. Quem ainda não assistiu, recomendo, que foi sobre a paixão de Cristo, né? Segundo um cirurgião. E é isso. Essa é a vontade do Nosso Senhor, né? Ir de pregar o evangelho. E às vezes, como o senhor bem falou, né? Às vezes aos olhos dos homens é algo simples, mas para Deus isso ali é o suficiente. Ele dá aquela missão para cada um, né? Diácono, como o senhor falou que esse tempo todinho você está na igreja, qual a diferença então depois se foi ordenado diácono? Como diácono a gente pode fazer coisas que não faria como leigo, por exemplo, abençoar as casas, e eu gosto muito de ir na casa das famílias, abençoar as casas. Eu poderia, né, falar sobre o poder da bênção. Essa bênção que o diácono dá é a mesma bênção que o padre dá, que o bispo dá. Tem gente que por falta de conhecimento, por isso que o profeta Isaías diz, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Tá o diácono e o padre do lado. Ele leva, o padre tá lá distante. Passa depois do diácono, leva uma imagem, por exemplo, um terço. Nossa Senhora, para o padre benzer, não dá o diácono, porque não entende. Mas o poder da bênção, que é um sacramental, o diácono tem, digamos assim, tem o mesmo poder que o padre, que o bispo. Porque o poder não está no ministro, mas no sacramento que ele foi investido.
né? Então, no primeiro grau, como o diácono foi investido do sacramento da ordem do primeiro grau, esse sacramento dá o poder de abençoar qualquer coisa e ficar bem. Qualquer coisa, claro que a gente vai abençoar aquilo que pode abençoar, Sim, né? claro. E Tudo ficar tá... bem de verdade. A presença de Deus está naquele objeto ou na água. Por exemplo, eu vou dar uns 3 exemplos aqui do poder da bênção. Não é só a questão da bênção do diácono, mas o poder da bênção. Eu fui uma senhora me chamou para mim ir lá abençoar a casa dela. E ela morava com um filho de 9 anos. Resultado, ela estava separada com o marido há 4. Fui numa terça-feira, abençoei, conversei com ela, tal, abençoei a casa. Quando terminei, fui embora. 15 dias depois ela ligou para mim, ela disse: diácono, tá todo mundo aqui. Eu sou o quê? Aí ela disse: meu marido voltou. 4 anos separado. E ela não pediu não para ele voltar, não. A bênção não foi para isso. Foi porque ela tinha mudado de casa e aí pediu a bênção da casa. Ela estava com filho de novo, o marido dela morava com 2 filhos, um de 20, outro de 21, mais ou menos assim. Então eu sempre gosto de falar do poder da bênção. Deus abençoa mesmo. Então, quando eu vou dar a bênção, eu explico. Por exemplo, antigamente, quando Jesus estava aqui, ele entrava onde? Nas casas e abençoava. Abençoou a casa de Zaqueu. Mudou a história de vida de Zaqueu. Abençoou, foi na casa de Pedro, a sogra dele estava lá doente. Sim. Abençoou, ela foi curada. Eu sempre gosto de dizer, hoje Jesus entra nas casas através da bênção dos ministros ordenados. Diácono, padre e bispo. Ele entra e a bênção dele fica lá. Entende? Porque não é a pessoa em si. Não é o ser humano, é o diácono, humano, não é Sérgio, é padre Sérgio. O diferencial está nisso. Isso, o que vem antes. É o sacramento que dá o poder, né? Deixado pelo próprio Cristo, não é a invenção da igreja. É o sacramento que dá o poder. Quem abençoa é Deus, através do sacramento. É um sinal eficaz da graça de Deus, o sacramento, né? Um outro caso que eu achei impressionante, quando eu estava aqui no Engenho do Meio, teve uma missa em Campal, que era do Vinde a Mim, que era do Sagrado Coração de Jesus. E eu estava já no cortejo litúrgico para entrar, uma senhora me procurou, puxou assim meu braço: "Oi, Diago, vem aqui. O senhor se lembra de mim?" Uma senhora morena, já com a fitinha do Coração de Jesus. Eu disse: "Eu não me lembro não, a senhora me perdoe, mas eu não me lembro não. Olha, há 2 anos atrás eu estava aqui. O senhor tinha acabado de sair da missa aqui com o padre. E a minha vida estava um inferno." Desse jeito ela disse: "Eu bebia todos os dias, desempregada, vivia na rua. O senhor ia passando aqui, eu pedi o senhor para me dar uma bênção. O senhor parou, fez oração em mim, me deu uma bênção. Uma luz adentrou dentro de mim. No outro dia, a minha vida mudou completamente. Eu perdi a vontade de beber, arrumei o emprego do mesmo mês, e olha como eu estou aqui servindo na igreja. Toda orgulhosa de estar com a fitinha do coração de Jesus." Isso é uma coisa que ficou também muito marcada nessa questão do poder da bênção, das pessoas acreditarem, né? Em relação à água, tem uma senhora aqui também numa capela, ela chegou com 1 litro de 2, uma garrafa PET de 2 litros, e disse: "Diácono, abençoa aqui, porque o meu genro vai amputar o dedo. Vai amputar o dedo agora. E eu queria colocar água benta nele." Ok, eu abençoei a água. 15 dias depois ela disse: "Olha, o dedo dele está sarado, não vai precisar mais de amputar a benção não." Todo dia ela botava 3 vezes por dia água lá no dedo dele, todo dia. Vê o que a fé das pessoas faz. A explicação só é a fé, né? Nossa. Então eu teria muitas histórias para contar em relação ao poder da bênção. Por que eu estou dizendo isso? O diferencial está no sacramento. Por isso que eu comecei dizendo, o que eu fazia antes como leigo e agora o que o diácono pode fazer? Dar essa bênção. E eu gosto muito de ir nas casas abençoar. Muito, muito mesmo. Porque eu sei a restauração que aconteceu em tantas famílias a partir da bênção, que pode ser o diácono, o padre ou o bispo que dá essa bênção. Tá vendo, pessoal? Olha, já tá feito o convite aqui, ó. Procura o diácono para abençoar suas casas. E o diácono tá disponível aqui. E ele gosta muito porque é uma bênção mesmo. Você recebeu uma bênção na sua casa. Eu recentemente
já recebi e realmente a gente sente um ambiente melhor, né? Porque é um sacramental, né? É. Que recebemos e que todo aquele males que estão ali sempre nos rodeando ali para é algo que precisamos sempre tá junto do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei em relação a dos 7 sacramentos, que o diácono pode assistir o matrimônio, porque não é celebrado, ninguém. A gente sabe que o matrimônio, quem se ministra são os nubentes. Pode ter o Papa, não é ele que celebra, né? O diácono, o padre, bispo, se o bispo for, o bispo não tem muito tempo para assistir o matrimônio. Geralmente é o diácono e o padre. Nós assistimos, estamos lá para dar a bênção da igreja. Mas quem se dá em matrimônio é os nubentes, os noivos. Naquele momento que ele diz, eu te recebo por minha esposa, meu esposo. É naquela hora que Deus concede a graça do sacramento do matrimônio. Né? Então o diácono pode assistir o matrimônio para dar a bênção. E também batizado, que é uma das coisas, tanto o matrimônio, tudo que o diácono pode fazer, que eu gosto. Eu não sei, eu tenho um amor muito grande. Hoje eu fui celebrar um batizado só. Eu demorei 50 minutos. É como se tivesse 10. Com 10 eu também demoro 50. Entende? Por quê? É um amor tão grande que eu tenho pelo chamado que Deus fez para a minha vida, que eu não consigo alinhavar. Tem um padre amigo meu, puxa, esse tempo todinho eu celebro em 20 minutos um batizado. Pois é, o senhor, diga ele. É o senhor, mas eu não consigo celebrar em 20 minutos. Entende? Porque tem que... Porque puxa, faz com prazer, né? prazer, por mim eu nem parava. Entendeu? Então, o batizado também, né? Gerar filhos para a igreja, né? Os irmãos de Jesus são exatamente, não são... A Bíblia vai falar, pessoas aí dizem que Maria teve outros filhos. Não. Quem gera irmão de Jesus é a pia batismal. A pia batismal gera irmão de Jesus. Nós somos filhos adotivos do Pai. O apóstolo Paulo vai falar sobre adoção filial, né? Então, quem gera filho de Jesus é a pia batismal. Toda vez que a gente celebra o batizado, gerou filhos de Deus, irmãos de Jesus. Entende? Mas Nossa Senhora, com certeza, a igreja sabe disso há muitos anos, nunca titubeou em relação a achar, será que ela teve filho, irmãos? Nunca. E jamais. Tem até alguns versículos que você vai fazendo por eliminação, porque tem os nossos irmãos separados, protestantes, eles gostam de colocar esses filhos de Jesus, os filhos de Maria, irmão de Jesus, que não tem, né? Tem na Bíblia lá, mas foi um erro de tradução. E você vai vendo ali, A mais B, todos aqueles que estavam ali tinham seus pais de referência. Não faz sentido. Eu gosto de dizer que eles são, você falou irmãos separados. Se eles forem nossos irmãos, é só por parte de pai. De mãe não, porque ele não aceita Maria como mãe. Então por parte de pai, né? Mas a mãezinha acolhe todos, com certeza. Jesus, quando na cruz ele entregou... O filho pode até negar a mãe, mas não tem a como... Mãe, a mãe nunca vai na negar cruz, eles. quando ele entregou a toda a humanidade, a todos, né? Jesus entregou Maria, não foi a João, foi ao discípulo. Não entregou João a Maria, entregou mulher, eis aí tua mãe, filho, eis aí. Né? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, o escritor, que foi o próprio João, falou que ele não deu nome. Por exemplo, se Jesus tiver dito, João, essa é a tua mãe, Maria, eu deixo ela para tua mãe, tua só. Ou Maria, ele é teu filho, João. Aí, tudo bem, particularizava. Mas ele não entregou assim, filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Não tem diferença? E esse versículo, Diácono, já derruba, você for ver o versículo completo ali, você já vai entender que era impossível para a época, você vendo o contexto histórico, o Jesus ter irmãos. Irmãos por parte de Nossa Senhora. Por quê? Porque justamente quando Jesus fala dessas palavras, mãe, isso aí é teu filho, isso aí é a tua mãe, ele fala, depois
Maria ou Não, João levou para casa. levou para casa. Se ele levou para casa, que não era filho dela, porque ela já era viúva de São José. E se ela tinha outros filhos, por que não foi para casa desses outros filhos? Porque foi morar com um discípulo. Pois é. Então não faz sentido, porque era o costume judaico, a mãe, quando ficasse viúva, ir morar com os filhos. Se ela foi morar com um discípulo que não era nada dele, é porque não tinha filhos. Não tinha filho. Exatamente. E a Bíblia nunca fala de filhos de Maria. Fala irmãos de Jesus. Eis aí os teus irmãos. Mas não diz que era filho dela. Isso e a igreja sabe completamente, porque não existia a palavra primos. Ali estavam os primos de Jesus. E por aí vai. Exatamente. Era Adelphos. Adelphos era em grego, ou era não era em latim, não. Era em hebraico. O Novo Testamento é escrito no grego. Algumas partes no aramaico. O Antigo Testamento é escrito no hebraico e tem alguns escritos também no grego, mas a maioria tudo no hebraico. Aí justamente por isso, não tinha essa tradução. Aí era primos, era a mesma coisa que irmãos, porque era famílias. Aí quem toma a Bíblia como único documento, né? A gente tem uns três, né? A tradição, o magistério e a palavra. E a palavra. Aí sim, nós temos um tripé. Se você baseia apenas na Bíblia, você vai ter que ir ao pé da letra, né? No capítulo 21 de João, ele diz assim, capítulo 21, já chegando no finalzinho, ele diz: aqui está escrito muitas coisas que Jesus fez e falou. Não está escrito tudo, porque o mundo não comportaria a grandeza do livro. Para significar para nós que nem tudo tem na Bíblia. É por isso que a igreja vive do magistério e da tradição. A tradição existe, por exemplo, existe outros evangelhos chamados evangelhos apócrifos, que eles são verdadeiros. Só não são palavra de Deus. Por isso que a igreja não colocou na Bíblia, mas são verdadeiros, na sua maioria. Entende? Por isso que a igreja não colocou. Porque não, é como fosse assim, por exemplo, Evangelho de Maria Madalena. É contando a história da vida dela. Precisa de inspiração divina? Não. Evangelho de São Tomé. Contando a experiência dele com o Cristo. Por exemplo. Precisa de inspiração divina? Não. Só precisa de uma boa memória. Uhum. Entende? Por isso que não é palavra de Deus. Tem vários evangelhos. Mas é contando a sua própria história de vida, de experiência com o Senhor. Que é verdadeiro. Mas a igreja diz, não é inspirada por Deus. E pode até servir como consulta, né? Alguma coisa como consulta. Então, são verdadeiros. Mas não quer dizer que ali foi inspirado, né? Não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Entende? Exato. O que está na Bíblia é o que é palavra de Deus. Quem colocou todos os livros que estão na Bíblia, quem foi? O magistério da igreja. Entende? Magistério é o quê? Os professores, né? Antigamente, não sei se você se lembra, antigamente só tinha o quê? Não era ensino médio, era o segundo grau. Era magistério científico. Isso. Quem estudava magistério ia ensinar. Ia ser professora. Terminava, já podia ser professora. E o outro era o científico. Você escolhia o científico, aí não ia ser professora. Então o magistério é aquele que ensina. Né? Ensina tudo, que detém o poder da revelação, o magistério da igreja. Que é o Papa com os bispos, o magistério, né? Que são os representantes legais dos apóstolos. Joia. E vou voltar aqui. Vamos lá. E sobre o diaconato, o que é que você poderia falar mais sobre a figura do diácono na igreja? Após o senhor bem falou que após o Concílio Vaticano II teve uma afloração, né? Aflorou mais os... Então, eu estava vendo a figura do diácono permanente ainda é desconhecido. Isso aqui está sendo um grande momento para as pessoas entenderem um pouco mais o que é o diácono permanente. Mas ainda é desconhecido. E desconhecido não só por ser diácono permanente, mas o que o diácono faz na própria igreja católica, né? Mas graças a Deus, com o advento da internet,
desses momentos assim, as pessoas estão entendendo melhor o que é o diácono, o que é que ele pode fazer. Como eu já falei aqui, né? Quantas coisas que a igreja, que o diácono pode fazer na igreja. Não é apenas... Tem pessoas que pensam que o diácono é um padre menor. Não tem nada a ver. O padre tem a missão dele, o diácono tem a dele e o bispo tem a dele. Não pode comparar nunca um diácono com um padre. 1000 diáconos nunca vai ser, não dá um padre. Não, cada um é um. Tem sua função específica. Cada qual tem o seu chamado. Sim. Né? Diácono, o senhor nunca vai poder ser padre? Não, é diácono permanente. Só existia uma possibilidade, como eu sou casado, né? Só existia uma possibilidade de ser padre se a esposa morrer. Mas eu não quero que ela morra. Quero, ela vai morrer. Deixa eu completar pelo menos 50 anos, 60 anos de casado, né? Entende? Só existe a possibilidade. Agora, por exemplo, se o diácono, se a casa, a esposa do diácono parte para a eternidade, ele não pode ser casado de novo. Entende? Isso aí é barrado totalmente. Então é diferente do casamento comum, né? Digamos assim. Se você ficar viúvo, Se o diácono viúvo pode receber de novo o matrimônio, né? Mas o diácono não. Ou ele continua como diácono permanente, ou pode ser, se o bispo quiser, ordená-lo sacerdote. Bispo. Mas aí ele tem que fazer toda a preparação de estudo. Aquilo que ele não estudou, vai averiguar o que o diácono estudou. O que precisa estudar para ser padre. Aí vai depender muito, né? Por exemplo, aqui na Arquidiocese teve um que não precisou muita coisa. Ele já tinha também, não me engano, 70 e tantos anos já. Ficou viúvo e era um sonho dele desde... E aí ele foi, hoje ele está com 80 e tantos já. E o arcebispo ordenou padre, depois que a esposa dele faleceu. Entendeu? Então existem algumas adaptações que tem que ter, com certeza. Quantos anos, mais ou menos, são de estudo para completar, para se ordenar diácono? O curso daqui, se eu não me engano, demora 5 anos. Estudo 5 anos. Eu estudei mais porque, como eu falei, eu sou formado em teologia na Unicap, mas depois eu fiz o curso da Arquidiocese para ser diácono. E tem que ter uma curiosidade, não. Uma curiosidade em relação a... Tem muitos que... fui celebrar uns 90 anos de uma senhora aqui, pertinho, e um rapaz que estava tocando disse, eu quero ser diácono. Eu disse, ok, ótimo, mas você sabe que os seus passos... porque tem que ter no mínimo 35 anos de idade, né, para ser ordenado diácono. Ter vida matrimonial 5 anos, no mínimo 5 anos também. E aí, estudar o curso que a Arquidiocese pede para estudar e é ordenado. Então, no mínimo 35 anos, no mínimo 5 anos de casado. A esposa tem que escrever uma carta de próprio punho, dizendo que acolhe, que o marido seja diácono. Ela tem que estar ciente. Tem que estar de acordo com... Está de acordo. Se ela não escrever, não pode. Tem um colega meu que ele era louco para ser diácono, a esposa não escreveu. E ele não foi diácono. E não pode mais. E aqui também é no máximo 50 anos. De 35, o mínimo 35, no máximo 50, para entrar na escola para ser ordenado. Entendeu? Então a esposa tem que ter... O padre da paróquia tem que escrever uma carta também. Uma carta de apresentação. Não é assim, qualquer um que pode ser diácono. Né? Na própria escolha, no capítulo 6 aqui, ele está dizendo, vamos escolher homem de reputação, que seja maduro na fé, né? Que seja já servo. Não pode ser qualquer um. Diácono não. Porque senão ia bagunçar. Pois é. Né? Tem que ter um chamado ali. Chamado e a preparação. E a preparação, você tem que estar ali de acordo. O meu chamado Vou falar um pouquinho sobre essa questão do meu chamado. Quando eu estava concluindo o curso de teologia da Unicap, um colega meu lá saiu e já entrou no curso para ser diácono. E ele ficava me chamando. Pai, não quero não. Quero ser diácono não, de jeito nenhum e tal. Só uma pergunta um pouquinho antes. Como você chegou para fazer o curso da Unicap? Da Unicap. Não, era um curso de teologia para leigo que qualquer um podia fazer. Fiz uma prova
Lá que ele Mas teve pediu. alguma coisa que lhe chamou pra fazer isso? Não, aí foi uma coisa boa, foi a minha esposa que me motivou. Como eu vivia já pregando muito, estudando e Então pregando. você já estava na Então, igreja. o curso veio me ajudar nas minhas pregações, né? No meu Sim. conhecimento mais da palavra, da própria igreja. A gente estuda tudo, né? E estudei todas as religiões. Eu passei um ano estudando todas as religiões. Entende? Então, ajudou muito nessa preparação. Sim, resultado. Aí, quando foi um dia, eu participando da missa lá do lado de uma senhora, na igreja da Torre, que eu era de lá. Quando terminou a missa, ela disse: olha, o Senhor me revelou na hora da elevação que o Senhor ia ser diácono. Ela disse que Deus tinha revelado a ela que eu ia ser diácono. Na hora da elevação. Era uma senhora muito espiritualista que tinha lá. Mas não me deu atenção, assim, não me senti chamado. Só falou, falou e passou. Pouco tempo depois eu fui orar. Quando eu estava orando, o Senhor me deu uma visão assim de uma carro de mão e uma enxada. O que significa isso? E ele aí colocou a palavra diaconato. Ele diz: essa é a ferramenta pelo qual eu quero que você me sirva. Quando eu terminei a oração, eu fui logo dizendo à minha esposa: eu vou ser diácono, Deus me quer como diácono. Então não foi assim um chamado humano, foi Deus que me chamou, não foi vontade minha, eu não tinha vontade. Foi Deus que me chamou pessoalmente, assim. Falou comigo: eu quero que você seja diácono. Aí eu não pude mais dizer não. Entrei de vez no curso e estou aqui, vou completar 14 anos com a graça de Deus. Sou muito feliz como diácono, né? Como eu falei, sou casado, tenho 3 filhos, meus filhos, um de 26 anos, ele serve na igreja, toca teclado, violão na igreja. A minha filha, ele é casado esse. A minha filha tem 27 anos, é solteira, é ministro de Eucaristia da igreja, também prega. Uma outra mora fora de outro país aí. Quando ela chegou lá, se engajou logo na igreja. O marido dela é contador da igreja. Está com 4 anos que ela mora bem não, em Canadá, né? Todos são engajados. A minha esposa dá palestra comigo, é ministro de Eucaristia da igreja. Todos somos engajados na igreja, graças a Deus. Graças a Deus. É uma bênção muito especial, né? É um desafio, como sempre, né? Mas é muito bom. Eu sou muito feliz como diácono e espero, enquanto estiver vivo, ser diácono, não parar nunca. E tu tá servindo, né? Esse é o chamado e que a gente tem que estar... Todos os dias. Se tiver um dia que eu não sirvo, eu acho que eu vou dormir um pouco vazio. É uma raridade acontecer isso. Porque é muito... E eu digo: Senhor, por favor, não me deixe um dia sem servir. E ele tem dia que eu vou dormir muito cansado, porque servi muito. Mas é gostoso demais. Entende? É muito bom. É muito difícil eu dizer não. Não existe para servir. Para mim, não. Às vezes eu poderia contar tanta história aqui de que eu tinha tudo para dizer não e não consegui dizer não. Entendeu? Uma vez eu ia dizer não. Minha esposa veio com uma mulher fantástica também. Quando ela entende. Uma vez eu estava tão cansado, dor de cabeça e tal. E me chamaram para ir para o cemitério. Eu disse: rapaz, minha filha, eu acho... Vou dizer que eu não posso não, que eu estou muito cansado, estou com dor de cabeça. Ela: vá. E eu fui. E foi muito bom eu ter ido. Entendeu? Então a mulher também ajuda nessa hora. Ajuda e muito. Já teve... Tem loucura que acontece que a gente é impressionante. Eu saí com a minha família para ir para o restaurante, perto de casa, restaurantezinho ali. Quando sentamos, foi pedir a comida, ligaram para mim: o senhor pode vir aqui no cemitério? Deixei a família lá, fez o pedido, fui no cemitério, voltei. Quando eu cheguei lá, ela estava comendo ainda. Entendeu? Mas acontece isso muito. Assim, de ser em cima da hora e a gente tem que estar disponível. Tem que estar disponível, né? Que a gente vê os padres também, tem chamado os padres trabalham muito. Unção do enfermo, que é aquele momento que é necessário, você tem que estar ali presente. Os padres trabalham muito, eles são muito incompreendidos pelos próprios paroquianos. E os paroquianos gostariam que o padre tivesse 24 horas a serviço dele. Se chega lá para falar com o padre, se o padre: pai, não estou podendo, eu estou cheio de coisa, vai ficar com raiva. Não entendo o padre. Mas o pobre do padre passou o dia todo servindo, confessando, dando unção, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí chega de noite o cabo, é um ser humano. O padre é um ser humano. É um ser humano como qualquer um Tem outro. gente que pensa que ele é um robô que toda hora tem que estar ali.
Não pode. O padre tem que em vez de estar reclamando do padre, rezar por ele. Para Deus dar força a ele, coragem, né? Para que ele viva de verdade a missão dele. Isso é uma coisa que eu peço muito aos paroquianos. Reze pelo padre. Quando eu cheguei aqui na paróquia, o padre Sérgio estava com um mês só, né? E quando eu fui apresentar, eu disse: olha, reze por mim, reze por ele muito. Se vocês querem que a gente sirva bem a vocês, a gente vai servir. Se vocês rezarem por nós. Aí sim a gente vai servir bem a vocês. Se não rezar, a pessoa não quer nada, não quer fazer, nem rezar às vezes não reza. Infelizmente, né? Mas quer ser bem servido, né? Pois é. Impressionante. Não pode ser assim. Pode, mas enfim, é isso, diácono. Eu acho que a gente esclareceu muitas coisas, né? Quiser esclarecer mais alguma coisa que o senhor tem em mente, alguma história que... Não sei. Pode aparecer. Eu acho que a gente esclareceu muitas coisas sobre o diácono, a missão dele, que precisa muito dos fiéis, precisa muito da compreensão dos fiéis, principalmente da oração dos fiéis, que eles rezem, dos paroquianos, que rezem muito, porque a missão é árdua, né? Se não tiver amor nela... E vivemos em tempos difíceis hoje. A perseguição que há na igreja, a tradição, tudo isso aqui que a igreja traz para nós que somos leigos, né? E tá todo o diáconos, padres, bispos que estão dando a sua vida, né? Dão a sua vida a serviço da igreja. E às vezes como o senhor bem falou, são incompreendidos, falta de oração por eles, né? Mas enfim, vamos continuar pedindo a Deus que nos dê força, né, para seguir, né, para a gente ser fiel à missão, não abandonar nunca, e que essa missão dê muitos frutos, né? Todos nós, os leigos, a igreja não pode viver sem os leigos, né? Pode viver de jeito nenhum sem os leigos. Eles têm que estar lá. Se sair os leigos, a igreja fecha. A igreja nunca vai fechar, entende? Cada um tem o seu papel da igreja, a sua missão, a sua função. Sendo que muitas pessoas gostam de sentar naquele banco, participar da missa e ir embora. Na verdade, é o que eles dizem mesmo, assistir. Quem assiste missa não muda nunca. É como se estivesse na televisão. Muda não. Você pode ver que as pessoas vão para a missa, aquelas que são só de missa, elas continuam rancorosas, não se convertem, não muda. De jeito nenhum. Entende? Porque não está disponível para mudar. Não está disponível. É preciso ter uma disponibilidade para que haja mudança na pessoa. Isso eu gosto muito de falar nas homilias, nas pregações. Porque as pessoas sentam lá e pronto. Vai lá. Eu até brincava lá no batizado. Eu li o evangelho, 5 minutos depois eu perguntei: o que foi que eu li no evangelho? Ninguém sabe. Porque o comportamento lá é como se fosse: tô nem aí. Pergunta, faz uma enquete lá, Rangel. Quando termina a missa, o que foi lido no evangelho hoje? Você vai escutar o quê? Ah, foi muito bom o evangelho de hoje, foi só pra mim. Sim, mas o que foi lido? Só coisa boa. Foi, né? Mas dizer o que foi... Explica o que é que aquela palavra ali fez com que me tocasse para que eu mudasse. Qual foi um versículo tal, ou uma frase lá do evangelho que lhe mudou? Ninguém sabe. Porque estão no mundo da lua, por isso que não se converte. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Ali nós temos meros ouvintes. Sai de lá, não ajuda ninguém, não pratica caridade, sei lá, não se converte. Há uma diferença de convertido e convencido. E a gente percebe que Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Só um se converteu. E o número não é esse, não. De 100, 10 está convertido, não. Não são 10% convertidos, não. Não. Ali foi, né? Só um se converteu. Só um tomou a decisão de voltar para seguir Jesus. Os outros foram convencidos? Foram. Não foram curados? Então se convenceram do poder, mas o coração continuou o mesmo. Curou o exterior, a pele. Não era lepra? Mas o coração não. Enquanto que o maior desejo do Senhor não é curar o câncer de alguém, mas curar o coração dela. Entende?
curar. Eu já recebo muitas pessoas com câncer, foram curadas, com mais variados tipos de doença e foram curadas. Mas é o desejo do Senhor curar? Não. Ele não queria fazer cura, ele quer curar o coração. Quer curar a alma da pessoa, porque é essa que vai para o céu. Né? O corpo vai para a terra. Mas ele cura, o objetivo dele curar também é para que a pessoa possa servi-lo. Sendo que as pessoas não entendem isso, aí não serve. Tem gente que tá aperreada, vai ao encontro do Senhor, ele dá o jeito na vida da pessoa. A pessoa quando tá aperreada, vem da igreja, todo dia. Eu conheço pessoas assim. Depois que recebe a graça, desaparece da igreja. É uma infeliz, né? Pessoa dessa não merece nada na vida. É porque aquele momento ali já era a oportunidade dele entender que a necessidade que ela tem sempre do Senhor. Não só naquele momento ali, né? Mas infelizmente não é assim. Mas rezemos por ele. Rezemos. São pessoas necessitadas de oração para que haja conversão do coração, né? Nós temos que cuidar, não é? Temos que cuidar desse corpo, sim. Claro, temos que cuidar. Mas principalmente da alma. Como eu falei, esse corpo vai para a terra. O apóstolo Paulo diz, nós somos... A própria Bíblia diz, né? Vieste do pó e do pó voltarás. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer, nós somos cidadãos do céu. Não somos daqui. Estamos passando um tempo. Depois a gente pode até falar sobre isso. Sobre essa questão. Com certeza. Iria ajudar muita gente. Falar sobre essa questão de morte, como as pessoas falam. Eu gosto muito de falar sobre isso. Porque em mim está muito claro o que de verdade acontece com a pessoa. Depois a gente faz um podcast sobre isso aí. Fica... E com certeza ajudar muita gente a entender a grandeza. Os santos viam que a morte é o maior dia da vida do ser humano. Você tem uma ideia? O maior dia. Então é isso. Gente, muito obrigado por estar conosco até agora. Que Deus abençoe todos vocês. Se esse conteúdo foi importante para vocês, já peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, mandem para o grupo do WhatsApp, enfim, mande para aquelas pessoas mais próximas para que compreendam, entendam e rezem pelos nossos diáconos, né? E como bem o diácono Teixeira aqui falou, né? Tem mais de 50 diáconos ordenados só aqui na nossa diocese, né? Tem bastante. E vamos pedir a Deus por todos eles, né? Pelos diáconos, pelos padres, bispos, pelo nosso Santo Padre, o Papa, e que Deus abençoe cada um deles. Diácono Teixeira, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Já deixa aqui o convite para a próxima oportunidade, estar aqui presente. Fique à vontade. Os nossos estúdios estão abertos para cada vez mais. Eu que agradeço, Angel, o convite. Eu muito lisonjeado pelo convite e estou sempre às ordens, né? Como eu falei, eu não consigo dizer não para servir ao Senhor. Estou sempre às ordens. Para mim foi um prazer participar desse momento esclarecedor de alguns assuntos que nós falamos aqui para aquelas pessoas que vão ouvir depois, agora, depois, né? É um prazer grande. E eu te dar uma bênção para as pessoas que vão ouvir depois, né? A bênção sempre acontece todo o tempo, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então é isso. Aí as redes sociais do Diácono, aí o Diácono Teixeira 1968 é o Instagram do Diácono. Se quiser já segue lá o Diácono Teixeira e também o Assunto de Sacristia. Você pode seguir tanto no canal do YouTube que está passando esse vídeo, quanto também no @Assunto de Sacristia no Instagram. Gente, muito obrigado, que Jesus abençoe todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.